Vocês talvez tenham até se esquecido, mas no início aqui desse curso a gente baixou uma série de DLLs e colocou no projeto, e uma delas era Flat Buffers. E a gente não usou até agora esse negócio de Flat Buffers. Talvez você esteja até curioso de saber o que é isso. A ideia é a seguinte: qual que é a situação que a gente tem no nosso jogo? A gente tem um Player 1 que ele se movimenta num computador, e tem o Player 2 que ele se movimenta no outro computador. E é preciso que essas informações de movimento, a do Player 1 vá para o computador do Player 2 e a do Player 2 para o computador do Player 1. Então tem uma série de informações que tem que ir pela rede, né, de um computador para o outro. E a maneira dessas informações irem de um computador para o outro, a maneira mais fácil é através de, digamos assim, como simplificar, dizer que é uma linha com uma série de números. E essas linhas, né, essa linha a gente pode chamar de buffer. E o que precisa ir de um lado para o outro? No nosso caso específico, a gente precisa meramente saber qual é a posição X e Y do Player 1 ou do Player 2 num determinado instante. Então o Flat Buffer ele vai ter justamente essa informação que vai ser mandada de um computador para o outro computador. Como é que a gente começa definindo o que deve ser mandado? No nosso caso, o nosso jogo é muito simples, a gente está mandando só a informação da posição, e é uma posição 2D, então é X e Y basicamente, né? Agora, como é que a gente começa a criar esse tal de Flat Buffers? Vocês estão vendo aqui, ó, você cria uma pasta, e nessa pasta você coloca um arquivo FBS aqui, ó, que a gente vai mostrar. É bom lembrar que tudo isso vai estar lá no meu GitHub, vocês podem pegar. Mas aqui, ó, vamos abrir isso aqui, ó. A gente cria um namespace e chama esse namespace, por exemplo, de Network Package, tá? E aí a gente define um vetor 2 que vai ser uma estrutura que vai ter duas variáveis, a x e a y, que é float. E a gente cria também uma tabela aqui, ó, depois vocês vão ver como é que a gente vai usar isso. Essa tabela chama-se Author Player, né, que tem aqui a posição, que é um vetor 2. Então vocês vão ver que isso que é montado aqui em cima justamente passa para esse negócio aqui, que é a posição. E esse action aqui é um número que vai informar o que deve ser feito com essa posição. Então, a primeira coisa que a gente tem que criar é justamente isso aqui, ó, que é um arquivo com o complemento FBS, tá? E a gente tem que baixar na internet, vocês não vão precisar baixar na internet, vocês baixam lá do meu GitHub esse aplicativo aqui que se chama FlatC. Então é o FlatC.exe. E ele vai usando isso aqui, ele vai criar na realidade um script .cs, porque a gente está trabalhando com C#, que a gente vai usar depois dentro da programação do nosso sistema. Para facilitar eu criar esse CS aí, né? Você pode criar aqui, ó, esse compila bat, então tem um comando lá, né? É o flatc, tem um nzinho aqui, ó, que é para dizer que é C script. Tem aqui o nome do FBS, então aqui, no caso aqui está errado, né? É Network Packet Schema, né? Network Packet Schema, e ele gera aqui, ele gera um arquivo de saída. E eu coloquei essa pausa aqui porque senão
que é mais fácil para a coisa rodar, porque vai rodar na janela de comando, né? Então, flatcn network package schema, que é o nome do arquivo, genuine file, e dá um pause aqui. Tá certo? Como é que a gente roda esse compila abaixo? Você que deve lembrar como é que se trabalha com Linux, basta você clicar aqui, ó. Você clica aqui, pressione qualquer tecla para continuar. E repare aqui, ó, ele já criou aqui, ó, justamente o arquivo .cs aqui. A gente pode até abrir para dar uma olhada aqui o que ele criou aqui. O namespace network package, tá? Ele usa system e usa flatbuffers. Ele cria uma estrutura aqui, né? Que é um vec2, tá? Que herda do então esse flatbuffer aqui tem que ser integrado no seu aplicativo, feito a gente viu. Depois eu vou mostrar isso em mais detalhes, mas é o que a gente fez com o Steam também, né? Mas a gente vai ver isso. E depois a gente tem aqui, ó, essa sopa de letrinhas aqui toda aqui, justamente que é esse vetor 2 aqui, que é serializado, né? E depois a gente tem aqui aquele other player aqui, que também é essa sopa de letrinhas aqui. Isso aqui a gente vai usar, então, no nosso jogo, e vocês vão ver como. Mas basicamente, então, fica aqui a ideia. Você tem que criar um buffer que vai ser mandado pela rede, que vai ter essas informações, basicamente a posição do avatar, do player 1 e do player 2. Como agora a gente vai usar o flatbuffers e vamos usar o network package, então você tem que incluir. Poderia fazer isso pelo Visual Studio, mas eu recomendo que você faça por aqui. Você abre o arquivo csproj do projeto e ali provavelmente já deve ter ali aquela primeira coisa que a gente fez, uma das primeiras aulas, que foi incluir o steamworks.net DLL. Agora a gente tem que incluir o flatbuffers, e como ele está ali na própria pasta lá, o caminho é esse aqui, e a gente inclui também esse network package aqui, que na realidade não é um DLL, é um CS, tá? Então você não deixe de fazer isso, senão não encontra as referências, né? Eu vou tentar ver se eu faço todo esse movimento aí dos buffers, se eu faço aqui pelo script do player 2. Então vamos começar colocando aqui, né, o que é player 1, o que é player 2. Então colocamos aqui no Kinematic Pod e depois aqui no Red a gente coloca o player 1, pega o player 1, pega o player 2, né? Então isso é a primeira novidade. Depois a gente vai aqui, ó, e no Process, tá? Que é aquele loop, a gente não coloca nada aqui, mas dispara aqui a função Transfer Player Movement, que é isso que a gente vai estar colocando aqui embaixo, né? Como é que a gente tem que fazer? Primeiro criar um packet, né? Então a gente usa esse builder aqui, né? Basicamente a gente define o tamanho aqui do buffer com 8, mas isso aqui não é problema porque ele amplia, né? Provavelmente vai ser um pouco mais. E aqui então, como eu falei, a gente vai trabalhar com os dois tipos de player. E se o player ele é o host, né? Então a gente coloca a posição aqui, o X e o Y do player 1. Se ele não é o host, a gente coloca a posição aqui
x e y do player 2, tá? A gente coloca uma ação 1 aqui, não se preocupem com isso, tá? E depois a gente termina a criação do buffer aqui, né? Tá? Com esse finish. O que a gente vai fazer em seguir é pegar nesse buffer e transformar num byte array. Então a gente usa aqui essa função aqui. Essas coisas são do API do FlatBuffer, né? Se você quiser depois estuda, mas é importante você entender o que a gente está fazendo. A gente criou aqui o buffer, né? Com o x e o y dos dois jogadores, e aqui a gente está transformando esse buffer num array aqui de bytes, né? Tá? E depois a gente manda isso pela rede. Se for o host, é com isso aqui de cima, né? Tá? Se não for o host, é com esse send 2p packet aqui de baixo. Importante notar nessa função send packet é que se ele é o player host, a primeira variável aqui é para quem que ele está mandando, né, o pacote. Então, se ele é o player host, ele é o 1 e ele está mandando o pacote para o 2. E se ele não é, então ele é o player 2, ele está mandando o pacote para o 1. Então aqui é que está definido o envio cruzado, quer dizer, um manda a sua posição para o outro. Para definir de quanto em quanto tempo a gente vai querer fazer esse envio dos pacotes, vamos criar aqui na GUI, vamos criar aqui um timer, né? Criamos um timer. E aqui em timer a gente vai definir o process mode com physics e esse tempo aqui é que vai ser o tempo mesmo, né? Então vamos colocar aqui 0.05, né? Talvez seja um tempo razoável aqui, tá? Então está aqui criado e aí a gente vai ter que ir lá no programa e administrar esse negócio do timer aqui. Vamos então lá no nosso script player 2 movements, né? A gente acrescenta aqui, eu estou usando esse G aqui, que depois eu vou colocar uma versão desse programa com a letra G, tá? Que tem essas novidades aqui. Eu chamei o timer de sendTimer, e aqui estou definindo a variável timer, sendTimer, e estou criando um booleano aqui, sendPacketReady, para checar quando o pacote foi mandado OK. Como eu defini ali o setTimer, eu tenho que vir aqui e dar aqui a localização dele aqui, tá? E depois eu crio esse evento aqui que é o timeout, tá? Como eu já falei para vocês, a gente não está podendo usar aqueles signals, né? Então a gente cria aqui esse evento para o timer, existe esse evento timeout, né? E no timeout a gente dispara essa funçãozinha timeout. Agora aqui embaixo tem uma coisa importante, é o seguinte, a gente criou aquela variável sendPacket e para ver quando a variável está pronta para ser mandada, né? Então a gente coloca aqui se ela está ready, né? Então está tudo ok aqui e quando termina eu passo a variável para false, tá? E aqui, ó, o timeout eu passo essa variável para true. Então vai ficar dando sempre essa variação, né? Porque a cada timeout eu altero isso, eu passo para true. Quando eu passo para true, eu mando e ela passa para false. E aí depois passa para true, enfim. Esse timer aí vai definir justamente o ritmo do envio dos pacotezinhos, né? Uma coisa importante é ir lá no timer, né? E passar o Alt Start para on e esse one shot aqui deixar desligado, tá? Não esqueçam disso.
Com isso a gente termina a parte de código aqui que a gente está montando para o envio das mensagens, mas não dá para a gente fazer teste nenhum, porque a gente precisa fazer a outra parte da história, que é uma série de códigos para receber essas mensagens, uma coisa que a gente vai ver na próxima aula.